Então, queridos, bora para mais um guia prático e esta semana nós vamos falar de bruxaria cigana e a influência pelo mundo. Então, conforme os ciganos avançaram dentro das suas andanças, dos seus caminhos, eles chegavam a um determinado lugar e dentro daquele lugar, normalmente, eles absorviam as coisas que eram muito bacanas, que eram legais. E dentro disso, como desenvolveu a bruxaria, perfeito? Como desenvolveu esse caminho de se entender essas forças, como eles dominaram tudo isso, porque tem um ponto de partida e que não é só, os ciganos chegaram com aquele conhecimento e dentro daquele conhecimento, não. Eles tinham um conhecimento, chegavam no local, viam como aquilo era feito, como aquilo era executado e a partir dali eles desenvolviam a deles, tá bem? E eu vou falar sim da influência, dos caldeus dentro da astrologia cigana, o caminho que eles tomaram dentro dessa construção. Mas antes de falar dos caldeus, eu tenho que falar da Índia, porque na Índia tem o caminho dos ciganos, que também tem a astrologia e a leitura de mão, que é a grande tradição na Índia. Mas a leitura de mão vai falar sim do que você tem que fazer, do que você tem que colocar, que nós chamamos o segredo das 4 linhas, que é a linha da vida, a linha da cabeça, do coração e do destino. Fora isso, eles também trouxeram o quê? Que dentro desta mão tinha toda a influência dos planetas. E eu já expliquei para vocês como eles usam os anéis, por isso que eu coloquei hoje quase todos, para trazer esta influência também para executar, manusear, mexer e fazer. Então a influência realmente de trazer esta força de como usufruir isso da melhor forma. E, claro, a astrologia. A astrologia, eles têm a consciência dos planetas, a personalidade, isso na Índia, que aquela pessoa vai trazer e que se forma, a influência do elemento que tem na vida da pessoa e como isso é resolvido, como ela vai tratar a vida dela, todo o caminho. E é claro que eles vão fazer mapas, principalmente de sinastrias, para que se aquele relacionamento é bom, se aquele cliente é bom dentro daquele trabalho, isso aquilo é bom, qual a melhor forma de lidar com aquela personalidade. E isso atualmente é também muito usado para que, principalmente quem vai ser o líder de uma equipe, quem vai fazer ali um caminho de resolver os problemas. Então, normalmente hoje se é pedido mapas numerológicos, como também astrológicos, quando vai se ter aí uma equipe que vai se formar, um caminho que vai fazer, então entra aí também. E essa é uma influência que entrou, tá bem? E quando os ciganos chegam no território dos caldeus, que eles passam pela Turquia, e vão para o Oriente Médio, eles encontram a força e os conhecimentos dos caldeus. Os caldeus, eles desenvolveram essa astrologia tradicional, a que chegou na Índia. São eles que desenvolveram e chegou até a Índia. Então, quando os ciganos chegam ali na Pérsia, chega dentro daquele caminho, já sabem que tem isso aqui, nas minhas terras são dessa forma, na de vocês é desta. Porque os caldeus faziam mapas para saber onde se tinha problemas físicos, quais eram as influências e se tinha que se tratar os humores das pessoas. Então era a forma que eles tinham de equilibrar os 4 elementos dentro do físico. Eles sabiam que fazia já parte, que tinha todo um caminho que poderia ser equilibrado através da alimentação, através do bom sono. Normalmente, quando a pessoa não estava muito bem, eles sangravam a pessoa para poder ter um recuperar ali do corpo, e também faziam mapas para quem ia ser o melhor rei, se era o primeiro filho, o segundo filho, como que seria ali as influências para quê? Para que tudo aquilo caminhasse da melhor forma. Os ciganos viram isso? Claro que viram, e com isso eles vão para onde? Eles vão adquirir e trazer essa astrologia para dentro da saúde, para dentro do corpo humano. Esta influência que, como as mulheres já estavam vindo, e eu não coloquei para vocês também aqui, quando eles chegam no Oriente Médio, eles vão ter a influência da borra de café dentro dos seus oráculos, Mas deixa eu falar primeiro da astrologia, depois eu falo da borra para vocês, tá bem?
porque eu ia fazer um assunto completamente à parte. Eu já venho desde a semana passada fazendo um caminho sobre a borra de café para trazer mais conhecimentos dela para vocês. E aí entrou esse guia prático essa semana, porque nós estamos nos 3 meses do Jirachi, então temos muita coisa para estudar. Então, bora aqui. Eu falei, quer saber? Vamos no caminho aqui da bruxaria. Depois, se for o caso, eu entro na borra e a gente estuda isso com detalhes. Mas neste momento, olha só. Esta foi a astrologia que os ciganos se depararam, o que cada signo traz de predisposição, e conforme ele vai passando os dias, o que ele vai fazendo, até mesmo o que ele vai ingerindo, gerando as somatizações, perfeito? E dentro dessas somatizações eram tratados e trabalhados para se recuperar a boa saúde, o bom sono, enfim. E os caldeus também faziam os mapas, até por causa que está aqui minha toalha, para que quem vai ser melhor líder, quem vai trabalhar melhor dentro da situação X, Y, Z, e aonde eles decidiam quem eram os melhores líderes para os melhores momentos ali. Ok? Ciganos, opa, isso é legal para as minhas mulheres, isso é bacana para que essas mulheres levem de informação para as pessoas. Porque a astrologia, ela é um caminho que somente a elite tinha acesso, as pessoas comuns não. Então, onde que leva tudo isso? Onde se viu o nicho? Os ciganos viram isso e já vinham com a leitura de mão e a leitura facial. Se eu compreendo qual é o seu signo, eu sei qual é a sua predisposição, automaticamente, se você está reclamando de um outro problema, eu sei qual é a sua somatização. Isso falando de um jeito simples, claro e trazendo respostas. Isso você já imaginando as mulheres na rua fazendo seus atendimentos, perfeito? Então, dentro disso, surgiu o caminho, surgiu as respostas e eles trouxeram isso, tá bom? Quando eles atravessam para o Egito, porque o Egito é um oceano de conhecimentos à parte, tá bom? O Egito tinha que ser uma semana inteira, não só um dia, tá? Quando eles chegam no Egito, os sacerdotes, eles vão se deparar com os rituais, eles vão se deparar com banhos, ervas e tudo mais, que vai fazer parte. Mas eles se deparam com algo que é o céu. E aí eles vamos desenvolver a nossa? Vamos desenvolver da nossa forma? Vamos desenvolver da nossa maneira. E a partir daí, esses cacus, esses feiticeiros que tinham todo o conhecimento já de astrologia vindo da Índia, então, se eu já tenho uma base, quando eu vejo um caminho aqui, o que eu falo? Isso aqui para mim é fácil de incorporar, adquire seus conhecimentos e desenvolve a sua astrologia. E é por isso que eles desenvolveram, segundo os 4 elementos, não é tão diferente, por exemplo, as pessoas de Áries que trazem um punhal, que são pessoas que trazem a liderança, o iniciar as coisas, são impulsivas, dona do seu nariz, querem fazer as coisas do seu jeito, não é? Não mudou. O símbolo da coroa, que é a terra, aquilo que a pessoa deseja, não é? Vem aí no signo de Touro e vou falar assim para vocês, eles vêm trazendo também a sua beleza, a sua maneira de ver, gostar do belo e tudo mais. Não mudou, mas eles trazem a coroa falando exatamente do quê? Aquilo que você quer ser, a liderança, ser o que vai te enriquecer, o que vai te enriquecer não só de dinheiro, mas também daquilo que você vai viver todos os dias. E dentro disso se traçou a astrologia desses ciganos. E daqui eles trouxeram-se essa influência dos caldeus, que é falar sobre as somatizações, as doenças e como tratar isso. Por quê? Porque é uma reclamação do mundo, gente. Todo mundo ficava doente, todo mundo tinha alguma coisa. Até porque eles viviam num mundo que não tinha a higiene, o saneamento que nós temos hoje, e todo mundo estava exposto a tudo. Tanto que sempre se tinha grandes surtos em como conter tudo isso. Então, como que eu vou conter? Buscando isso, estudando, dando dicas. E isso, essas ciganas, elas veem todos os ritos, veem todos os caminhos. Vocês lembram que eu estava falando sobre os egípcios e sobre a constituição de cargos
Eu falei isso nos 13 passos na aula passada, o quanto que as pessoas que estavam vivendo no Egito podiam, sim, dentro dos templos, exercer uma função e aprender dentro daquela função, e não é só isso, também tinha o seu salário e tinha ali seu caminho, então eles aprendiam. E vocês podem ter certeza que esses ciganos conseguem, sim, entrar e ficar, sim, absorvendo desses conhecimentos, e a partir dali vamos para o deserto, porque nós queremos fazer mais uma outra caminhada. Quem já foi com outro conhecimento, os conhecimentos que esses sacerdotes foram, sim, né? As pessoas que foram entrando e fazendo parte do templo foram galgando os seus degraus iniciáticos, e é por isso que todo o caminho dentro da bruxaria, de todas as escolas iniciáticas, tem degraus, tem pontos iniciáticos, tem coisas que vocês precisam aprender e dominar. E dentro do caminho dos ciganos, eles dominaram, junto com os caldeus e na passagem pelo Egito, a astrologia. Perfeito? Não foi só isso não, tem também os ritos de passagem, os ritos de funeral, enfim, que são as influências mesmo. E com isso não posso esquecer da dança, porque dentro lá da dança tem as gauazis, que dançam dentro do Egito, né, e roubam o coração, não é? Fazendo todo o seu caminho, todo o seu trabalho, tá bem? Então dentro disso tem o caminho que se perpetua e o conhecimento que fica o quê? Enraizado. E o que os ciganos precisam dessa astrologia para cuidar das pessoas? Eles cuidam dessa astrologia para cuidar da saúde, mas principalmente para marcar os meses dos ritos, porque todos eles, os povos que nós vamos passar por todos eles têm 8 ritos. Os 8 ritos que foram os 4 sabás e os 4 esbás, que dentro da bruxaria leva esse nome, conforme passa de povo eles trocam de nome, tá bom? Mas todo mundo vai passar pelas 4 estações e pelos os rituais que são complementares, não tem para onde correr. E isso vai fazer parte de você conhecer exatamente a astrologia, o momento de início, o momento de fim e o que tem que ser feito. Por quê? Porque também tem as iniciáticas, que tem o seu tempo certo de ser feito. Ah, isso tem coisa aqui, como nós estamos agora no Dirachim, perfeito? Então, é os ritos de inverno, nós já fizemos o rito de inverno. Dentro desse rito de inverno, o que nós trouxemos? O que nós temos que ter? Os momentos do estudo, o momento de complementar aquilo que eu vou precisar para a primavera, para o verão e para o outono, que são exatamente como eu me preparo para o próximo ano. É o momento de descansar? A terra, não você. Você vai descansar sim, alimentando a sua mente, alimentando os seus conhecimentos, e não, eu vou ficar aqui quietinho, não, vou ver televisão, não, você vai adquirir novos conhecimentos, porque era a hora que os sacerdotes, os mais velhos, sentavam com os mais novos para ensinar os próximos rituais, o que iria vir pela frente, como fazer os estudos, né? Passar o conhecimento oral. Por quê? Porque eu tinha que ficar num lugar aquecido por causa do frio que era fora. Então era a hora que se passava os conhecimentos. Então, por isso que eu falei, chegamos na época de morrer de estudar, que é agora no inverno, e chega mesmo o conhecimento que precisa ter para o próximo caminho, que vai chegar logo à frente, aí a primavera. Então, é hora de absorver, tá bem? Porque eu tenho que colocar em prática. Então, falando dos ritos, falando aí que agora vocês sabem que os ciganos têm a sua constelação, a sua forma de ver a astrologia, e já incorporaram aí, principalmente por causa dos egípcios, os ritos, já vai, porque olha, tem uma série de influências. Tem as influências egípcias, as influências, agora nós estamos falando dos caldeus, e nós vamos ver, né, amanhã os egípcios, eles são realmente uma enciclopédia, não tenho o que dizer. A influência egípcia, ela sempre vai ser referência, sempre, de conhecimento, de caminho, sempre. Mas nós vamos nos deparar na Itália, como eu disse para vocês, é algo de tirar o fôlego, e os celtas que são um arraso, tá bem? Mas isso, ó, terça-feira Egito, quarta-feira celtas,
Quinta-feira a Itália, e a Itália pegando realmente a vecchia bruxaria, que nós vamos entrar na estrega para vocês entenderem o que é a estregueria e que é uma das grandes influências também ciganas. E eu termino com as escolas iniciáticas, que vai estar nas escolas iniciáticas na França, perfeito? Quase todas saíram de lá, quase todas, acho que todas. Mas vieram com todo este caminho e bagagem do Egito. Sabe, Alexandria era algo que, meu Deus, tinha que estar. Eu não consigo mensurar a Alexandria. Eu só posso dizer para vocês que eu gostaria que ela tivesse com todos os seus papiros, que ela não tivesse pegado fogo, porque tanta coisa estaria e seria a compreensão. Mas não importa, os conhecimentos, para mim, do meu ponto de vista, eles são cíclicos. Então chega uma hora que aquilo some, daqui a pouco ele reaparece em outro lugar, com poucas diferenças, com poucas coisas que você fala, nossa, mas isso é assim mesmo? Como nós estamos falando para vocês, olha, estou falando de astrologia em 3 lugares diferentes, a Índia, ali a Pérsia e o Egito. Elas são sim meios de fazer mapas para todas as pessoas e trazer as suas influências, e eles tratam essa astrologia de forma diferente, mesmo trazendo o mesmo conhecimento, que é fazer o mapa, ver a predisposição, a somatização, que você vai passar pela vida, quais são os caminhos que você tem que seguir. Tudo isso, os 3, Índia, os caldeus que estão na Pérsia e o Egito, vai se falar sobre isso, mas como é tratado tudo isso é feito de forma diferente. E aí a astrologia orienta, o sábio faz sua estrela, e é exatamente isso. Os babilônios, os ciganos aceitavam a teoria da elipse, representando o curso do Sol durante todo o ano, e é isso mesmo, a representação do curso do Sol durante todo o ano. Por isso que fazemos ritos de eclipse solar e lunar, porque os ritos a quem fazia? Egípcios. E já vinha dos babilônios, que já vinha dizer, é isso que vocês vão ver, que isso é uma constante. Aí você fala, nós estamos em que século? E tudo isso se repete hoje? Tudo se repete. E outra coisa que é sensacional, os séculos são muito perto. Eu até tentei fazer assim para vocês. Deixa eu colocar século 1 aqui, século 2 aqui, século 3 aqui. Não dá. Por isso que eu acabei dividindo por povos, tá bem? Mas porque acontece em lugares diferentes, em praticamente as mesmas épocas, e você fala, mas como o mesmo conhecimento está aqui e está aqui, sendo que são povos completamente diferentes? Então, são os estudos, as influências. E tudo isso, esses povos, eles andavam, não esquecem disso. Apesar de ser longe, eles tinham as rotas. E as rotas, principalmente comerciais, elas são o fundamental dentro deste caminho. E é o que leva a todo este conhecimento. Porque as pessoas se movimentavam para a conquista de terras, conquistas, né, de lugares, ir se emancipando cada vez mais e mais. Mas quando você chega no local, você fala, o que tem aqui? Ai, meu Deus, é como eu chegar num bairro novo. Cheguei no meu bairro novo. Meu Deus, o que tem aqui? Eu tenho que ir lá ver o que tem, eu vejo o que a minha vizinhança tem, e a partir dela eu vou ganhando mais e mais conhecimentos, vou conhecendo tudo que tem ali, as influências. E a partir dali, puxa vida, posso ir buscar isso fora ou eu tenho tudo dentro do meu bairro? Perfeito? É a mesma coisa. Esses povos foram andando, foram trazendo aquilo que era de melhor, mesmo com rotas comerciais, e a partir dali traziam também esses conhecimentos que eu posso dizer para vocês esotéricos. Posso colocar dessa forma? Posso colocar dessa forma. Mas para eles não tinha este nome de bruxaria. Faz parte dos nossos ritos, faz parte das nossas leis, e tudo era regido através exatamente deste equilíbrio de seguir essas regras. Então, como o fluxo solar era o que era obedecido, vamos dizer, e seguido, então não era, nós temos que fazer rito tal por Deus tal, porque chegou dia tal, e nós temos que fazer dia tal para tal coisa.
era sempre colocado isto em ciclo, e este ciclo sempre trouxe ali o melhor para se manter a sua vida, manter os recursos, manter a sobrevivência e tudo que eu posso fazer de melhor, não só para mim, como para todos que estão em volta. Então, a astrologia aqui para os ciganos, como eles já vinham da Índia com este conhecimento, eles entram no território, não é, principalmente persa, e se deparam com os caldeus fazendo tudo isso, conhecendo tudo isso, e a partir dali eles vão ajustando dentro dos conhecimentos deles. Atravessam para o Egito e continuam essa astrologia fazendo este bom caminho, fazendo essa boa história e, puxa, nós precisamos continuar. E aí eles adentram o Saara. Quando eles adentram o Saara, nós temos que levar em conta que o céu super estrelado, que segundo os cacus eles deixaram entre as gerações, era um céu que dava para ver sem precisar de recurso. Então, a partir dali é desenvolvido isso. É desenvolvida essa astrologia, é desenvolvido estes meios e também os ciclos. Para não se passar frio, sempre vai ter as fogueiras. E, a partir dali, essas fogueiras, elas faziam não só o alimento, elas faziam sim, traziam o calor e toda a movimentação, mas a partir que eu venho do Egito, eu já venho com os ritos e venho sim com este conhecer este melhor caminho e os ritos que deram certo, porque vocês podem ter certeza que esses ciganos pararam dentro dos templos egípcios, não há dúvida quanto a isso. E a aprender, eu levo para o deserto, eu levo para os outros caminhos. E com isso eles vão desenvolvendo o que? Este caminho. Claro que existe duas vertentes, isso é bem claro deixar para vocês, tá bem? Tem os ciganos que vão sim se manter dentro dessa vertente de fazer ritos, de trazer todo o caminho de, não é? Força da lua, força do sol, 4 elementos e desenvolver o seu caminho dentro da magia, como vai ter os ciganos que vão se converter ao islamismo. Isso não quer dizer que eles estão errados ou que eles são separados, nada disso. Lembre-se que o cigano se adaptava a aquilo que estava dentro da região. Então tem muitos ciganos sim, principalmente os ciganos que fazem parte hoje, até hoje, tá? Da Turquia, do Líbano, do Iraque, do Irã, dessas regiões, eles se adaptam ao que ao que é da região. E quando eles vieram exatamente para a Europa, quantos nos converteram ao catolicismo? Mas ninguém deixou os ritos. Então esta é a grande influência. Então um dos pontos é a astrologia que eles trazem para trazer os seus ritos. Então nós fizemos em junho, não é? A semana passada o rito do Dirachim. Nós vamos fazer no começo quase no final de setembro, nós temos o rito da primavera, não é? O que nós vamos querer para o próximo ano e os ritos que vamos plantar para o próximo ano. E nesse tempo a gente tem o tempo dos estudos que nós vamos aplicar para colocar os outros conhecimentos e o que desejamos. Mas principalmente é no inverno que eu conheço e vamos colocar assim, me aprimorar nos 4 elementos. Por quê? Porque os 4 elementos têm que me reconhecer para quê? Para que eu possa exercer a minha primeira forma de magia, que é o mental. Então é por isso que quando eu estou recolhido e que eu posso fazer os ritos e posso principalmente me manter calado, quieto, fazer, vamos dizer assim, os preceitos, os passos iniciáticos, vou fazer isso muito bem no inverno, porque quando chegar na primavera, verão e outono, eu estou realmente exercendo meu caminho de magia muito bem, mas é porque eu entendi como dominar esses 4 elementos. Então, minha primeira forma de magia é o ar, é a minha forma de pensar, e da partir dali, como eu vou executar, que é o fogo. Então eu preciso dominar isso, entender como isso, sair minhas invocações conforme é o correto, para quê? Para que a partir daí, tanto a água quanto a água faça a canalização e a terra fertilize aquilo que eu pensei e que eu tive de atitude.
E a partir da minha voz, que é meu verbo, que concretiza, o que concretiza está aqui, ó, no que você fala. Concretizei, a palavra é o que sela. Por isso que nós sempre chegamos, está feito, que assim seja, assim se faça, porque assim está feito, é e será, está concluído, está resolvido, porque você está dando o comando para que a água canalize e a terra fertilize e o pedido seja realizado. Então, quando eu aprendo isso e entendo, meu mental ele sempre vai estar numa linha de construção. Por quê? Porque é ele que domina todas as coisas. E quando eu entendo isso, principalmente na mandala astrológica, eu consigo passar para o meu consulente que ele tem que pensar no que ele fala para ter uma melhor atitude e um melhor caminho, porque as emoções dele, a partir do momento que eu penso melhor, ele também lida melhor com as suas emoções, mesmo elas sendo doloridas. Por quê? Porque ele já sabe onde ele quer chegar, o resultado final disso, aonde ele quer chegar. E como ele quer chegar no melhor caminho e sempre no melhor resultado, tudo já deu certo. Então, é isso que nós fazemos aqui no Dirachim, e é por isso que a astrologia ela é tão importante dentro deste caminho, dentro dessa nossa melhor forma de pensar e de fazer. E é por isso que eu estudo isso no inverno e faço isso da melhor forma. Então, vocês têm agora um caminho sensacional para dominar, um caminho sensacional para entender. Então, essa primeira influência, que na verdade os caldeus, não é só dos caldeus, não é como eu disse, olha, sempre a gente vai, nós estamos influência, tá, mas tem o Egito. Não sei o que, mas tem o Egito. Vocês vão ter isso. Eu já coloquei aqui o texto aqui para vocês na sala, mas eu não vou entrar aqui não no Egito hoje não, tá? Deixa ele quietinho aqui para amanhã e vocês... o Egito, para vocês ali entenderem. O que vocês têm que entender a partir de hoje é que a astrologia é como eu coloquei para vocês. A astrologia ensina e o sábio faz sua estrela. Então, como que eu faço isso? A astrologia ensina que a sua primeira forma de magia é o pensamento. Então, se eu tenho um pensamento equilibrado e focado, as minhas ações também serão. E a partir daí eu tenho o quê? O equilíbrio sobre as minhas emoções. Por quê? Porque eu quero o melhor resultado final. Então, isso é o que a astrologia ela ensina. E a partir daqui eu vou saber não só o que melhor pensar, como melhor agir, para que esta minha emoção seja canalizadora e eu tenha o melhor resultado. É isso que é aprendido na astrologia para os ciganos. E a partir daí, se eu entendo isso, eu também não adoeço, eu também não tenho problemas emocionais e nem físicos, eu entendo onde está o meu caminho e eu vou seguir. Por quê? Porque a astrologia ela vai mostrar sobre isso e falar sobre isso. E com isso, eu entendendo o meu caminho, eu sigo. Por quê? Porque eu tenho os 4 elementos a meu favor. Então, mesmo que eu tenha contrariedades, eu também sei passar por elas. Por quê? Porque o meu mental é minha primeira forma de magia e as minhas ações vão trazer o melhor resultado. Meu verbo colocado se faz verdade, minhas ações canalizam e eu tenho um resultado na terra, resultado concreto disso. Então, não se tem medo de onde se vai andar, ou o que se vai fazer, ou por onde caminhar. Simplesmente, eu sei que eu preciso ir. Então, é você ser dono de si dentro deste caminho. E é isso que foi aprendido junto com a astrologia e vindo dentro deste caminho tão sensacional que os ciganos trazem. Então, esta é a influência dos caldeus dentro dos ciganos, dentro da astrologia. E a astrologia, vocês sabem, nós vai vir para nós dentro de qual caminho? O caminho das cartas, o caminho do atendimento, né? Porque hoje, quando eu passo isso para o meu consulente, dos pontos que eles precisam consertar, corrigir e fazendo isso através do mental, porque eu estou dando um comando de voz, explicando algo e eles estão aqui, ó, trazendo a compreensão. A partir do momento que ele compreendeu, ele segue, ele vai para qualquer lugar, ele faz tudo o que é preciso. E quando ele entende, principalmente ele desbloqueia o caminho dele e a partir dali tudo anda. E aí ele acha, nossa, você fez um feitiço. Eu fiz sim. Qual foi o feitiço? De te explicar.
E o explicar veio ali do mental, fiz com que você tivesse foco. Automaticamente suas ações foram ali realizadas da melhor forma. A palavra foi colocada, a água canalizou, concretizou. Então, esta era o que esses ciganos traziam, essas ciganas traziam. Então, quando elas vêm com a mandala astrológica, por isso que eu falo para vocês, a mandala astrológica, ela não é para ser lida numa primeira leitura. Você tem que entender quem é seu consulente, porque quando você explica para ele o que é cada casa e onde está o bloqueio que está gerando problemas emocionais, problemas físicos, problemas financeiros, ele precisa te ouvir. E aquilo precisa entrar como um caminho que faz sentido para que ele mude as ações. Quando ele mudou as ações, o desbloqueio some. Por quê? Porque a primeira forma de magia é mental. É como se eu parasse de pensar em algo e trouxesse algo. Então, vou trazer aqui um exemplo simples para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Você tem uma doença, que isso é sensacional, que você trouxe aí de uma somatização e o médico acha que você está fazendo daquilo, às vezes, uma muleta. Você não está entendendo. E aí, em vez de ele passar um remédio, que é um remédio daqueles que é difícil, ele te passa um placebo e você não sabe. É um placebo. Você toma, você às vezes colocou uma confiança naquilo de tal ponto, porque aquele médico te explicou que aquele remédio ele vai fazer bem, que no outro dia você vai se sentir melhor, que ele vai te trazer a recuperação plena. Só basta você fazer isso durante os próximos 8 dias, beber água, fazer a dieta X e dormir tantas horas, que você vai se recuperar plenamente, que você fala, puxa vida, esse deve ser milagroso o remédio. E você passa a tomar, mas junto você fez a dieta, você dormiu a quantidade de horas e também pensou de outra forma. Claro que no outro dia você vai estar melhor, claro que no final dos 7 dias você vai estar como? Não é que fez efeito? Então, muitas vezes pode ser aí um placebo, perfeito? E nós não vamos dar um placebo para o nosso consulente, mas o que a gente disser para ele tem que fazer sentido, para que haja o desbloqueio. E com isso, ele pare de pensar de uma forma e passe para outra. E é isso que resulta no resultado final melhor. É isso que resulta na ação final melhor. E tudo isso é o quê? O primeiro momento de magia, que é o domínio dos pensamentos para ter o melhor controle das ações. Então isso é fundamental que se entenda. E esses ciganos entenderam. Então quando eles chegam nos outros lugares, nos outros países, que nós vamos ver lá os ritos, os caminhos de magia, ou quando eles entram mesmo dentro do Egito e decidem, vamos participar dos templos para a gente conhecer o que esses sacerdotes sabem, é sensacional. Eles vão se deparar de novo com 4 elementos, com banhos, com ervas, com incensar principalmente, né, para trazer óleos, que nós falamos a semana passada dos óleos, e tudo isso ele fala, nossa, tudo isso vai trazer um movimento dentro daquele feitiço, dentro daquele caminho. Então, quando nós trabalhamos com estes movimentos para ajudar o nosso consulente, que é aromaterapia, banhos, ervas, pedras e tudo mais, é o movimento que a gente leva para a vida do consulente. E é claro que vai trazer o resultado final, mas principalmente o que depende de nós é esta palavra, este verbo, que ensina ele e mostra onde estão os pontos. E esses pontos trabalhados vão ser aí a resolução de muita coisa. E aí muitas vezes se pergunta, nossa, você viu, acendi aquela vela, fez todo o resultado. Claro que fez, você deu o comando correto. E comando dado, comando feito. Comando acertado, está feito. E com isso, andou-se. Então, isto é a influência da astrologia. E é este o nosso primeiro ato de magia, como pensamos. Então, isso é muito bacana de falar para vocês, porque tudo isso vai fazer toda a diferença dentro do caminho da magia. Você entender principalmente isso dentro do caminho da magia. Por quê? Porque se você quer seguir o caminho da magia, você vai ter que passar pelos passos e vai ter que entender que você vai ser um transformador. Esse transformador é o caminho que você vai ter que levar, não só para você, quanto também para as pessoas.
E as pessoas vão confiar naquilo que você traz. Para isso, você também tem que saber como lidar com esses elementos. Então, quando que, agora explicando para vocês, super fácil mesmo, quando que um feitiço dá certo, quando um feitiço está errado? Eu vou contar para vocês aonde está o erro, na forma de pensar. Então, quando eu dou o comando e eu faço desse meu verbo, se entrou dúvida, será, por quê, não sei, será que é suficiente? Já acabou. E você não compreendeu a linha de pensamento que tinha que ter sido feita, a forma de invocação que deixa e vem aí junto com a ação, e a água, que são a canalizadora, a água que está em você, suas emoções, para fertilizar a terra e ter o resultado final. Então, este é o primeiro caminho que vocês precisam compreender. E a astrologia ela é fundamental nesse passo, porque a partir daqui você sabe aonde você vai chegar e como fazer isso. Se você compreendeu isso que eu estou dizendo, vou dizer para vocês. Isso nós já trazemos inerente. Vocês só estão lembrando de passos e de momentos que vocês já passaram. E as iniciáticas são só o despertar dos símbolos que vocês já trazem desde o nascimento, por causa das vidas passadas, as iniciáticas que vocês passaram. E outra coisa que vocês vão descobrir junto com essa astrologia, junto com esses 4 elementos, é da onde vocês vêm, para que sigam em frente. E é isso que vai levar vocês a serem aí estes transformadores, que é isso que a bruxaria traz, os transformadores do caminho. Porque todo mundo quer, como eu transformo A em B? Não é? Então, transformar A em B é entender que a primeira magia começa no mental, a ação e o verbo que eu vou colocar para, através das emoções, ser o canalizador e na terra fertilizar. E a partir dali, ter o bom caminho, ter a boa realização. Perfeito? Então esta é a força da bruxaria e da astrologia dentro do caminho cigano. Perfeito? Simplesmente, né? Eu adoro todo este conhecimento, né? Adoro mesmo. E isso, e a nossa próxima vai vir aí são os egípcios, mas eu vou falar da influência do tarô para dentro da cultura e tradição cigana. Então amanhã eu vou falar deste caminho do tarô, e o tarô vem antes. É que os ciganos encontram o tarô no Egito, mas o tarô não vem do Egito. E aí nós vamos descobrir as outras influências. Perfeito? Então, tá aí já deixando vocês de cabelo em pé, tá bom?